Mas o que nós estamos pensando aí dentro disso tudo é que existem aí essas duas realidades que são paralelas, que acontecem ao mesmo tempo e que de alguma forma também elas se entrelaçam. A Bíblia nos fala de um lugar ou de uma dimensão onde habita Deus, onde habitam esses seres celestiais, onde habitam esses querubins, uma região onde estão aqueles que já morreram sobre essa terra, seja aqueles que estão aguardando o juízo para a condenação eterna, seja aqueles que estão aguardando o retorno de Jesus para a ressurreição e então a habitação em novo céu e nova terra. A Bíblia fala o tempo todo sobre uma realidade que está para além daquilo que nós podemos enxergar. Vez ou outra, Deus abre o véu desta eternidade e a gente tem um vislumbre sobre estas coisas. E temos visto quanto essas realidades interagem de uma forma ou de outra com a nossa realidade presente. Inclusive, hoje nós vamos pensar um pouco mais a respeito de como essas realidades, agora no âmbito mais maléfico, né, interagem com a nossa realidade. Pensar em anjos, em querubins, é coisa boa, né? Deus podia mandar um anjo para fazer isso, fazer aquilo, né? A Bíblia diz que o anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o amam e o livra, né? Então, glória a Deus, existe uma região espiritual e que Deus envia os seus mensageiros para nos proteger, para nos guardar. Glória a Deus por isso. Mas a gente vai perceber que essa região espiritual não é habitada somente por seres, digamos, dos bons, né? Existem também outros seres que tratam também, que estão envolvidos na relação deles com Deus, deles entre eles mesmos e deles conosco. Nós vamos ver então esses seres associados também à maldade. É só importante nós pensarmos de que a revelação que Deus faz na Escritura, ela é progressiva. Ela vai se mostrando parte a parte. Então a gente vai lendo de Gênesis em diante, nós vamos vendo as coisas sendo descortinadas diante de nós. No Novo Testamento as coisas ficam muito mais claras, elas são mais explicadas, elas são condensadas. Os autores do Novo Testamento olham lá para trás e dizem, olha, isso aqui está conectado com isso aqui. Então fica muito mais fácil de nós entendermos isso. Então a Bíblia nos mostra que existe no nosso mundo uma rebelião que está acontecendo. Uma rebelião que aconteceu primeiro no Éden, mas uma rebelião que se perpetua. Mas que também existe uma rebelião que aconteceu neste reino espiritual. E de certa forma essas duas rebeliões estão conectadas. Nós vemos que a maldade existe no mundo material, no mundo dos homens, mas a maldade também existe nesse mundo espiritual. Existe um mundo espiritual da maldade, que de alguma forma interage conosco. E as coisas que nós fazemos, de alguma forma, refletem nesse mundo espiritual. E as coisas deste mundo espiritual, de alguma forma, também refletem no mundo material e no mundo terreno. No Novo Testamento, nós vamos ver Jesus tratando com inimigos não humanos, com inimigos que são tratados, inclusive, de maneira mais direta. Aquilo que no Antigo Testamento são mais figuras que aparecem, mas no Novo Testamento Jesus fala de Satanás. Jesus fala de demônios, coisas que no Antigo Testamento até aparecem aqui e ali, mas não de uma maneira tão objetiva. É muito mais subjetivo. Na verdade, ao falarmos, por exemplo, de Satanás, nós vamos ver apenas em todo o Antigo Testamento 4 textos que dá para a gente apontar para um indivíduo específico como a encarnação do mal, ou a personificação do mal. Só 4 textos. Embora a gente encontre várias outras menções que dá para entender de que este ser estava ali e os seus lacaios também estavam ali desde o Antigo Testamento. Pois bem, vamos pensar aí sobre essa revelação progressiva, como eu disse. No Novo Testamento, nós vemos menções claras de demônios, de Satanás, menções que são feitas por Jesus, menções que são feitas pelos apóstolos. Pedro fala sobre Satanás, Paulo fala que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores que vivem nesse reino de maldade, usando inclusive uma linguagem que é territorial. Essa ideia de principados e potestades eram títulos que eram dados para governos em várias esferas, governos menores, maiores e ampliação. Então Paulo está dizendo que existe uma certa hierarquia neste mundo espiritual que interage contra nós e que essa é de fato a nossa luta, não contra pessoas, mas aquilo que move pessoas, aquilo que move corações, não só o coração dos outros, como também encontra algum eco em nós. Tiago vai dizer que ninguém pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. E ele vai emendar
que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. As coisas se tornam tentadoras para nós porque elas encontram em nosso coração algum tipo de eco. Só é tentador aquilo que para nós parece vantajoso, parece gostoso, por mais que a gente identifique como errado, como pecado, seja como for. Só vai encontrar essa reverberação porque encontra em nós esse desejo. Então, em última análise, embora existam de fato inimigos que são espirituais, no final das contas, há uma responsabilidade sobre nós, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. E nada, nem ninguém, pode nos mover a escolher isso ou escolher aquilo. Nem seres humanos, nem seres não humanos. Ninguém pode colocar a culpa no outro pelas suas próprias atitudes. A gente pode até dizer que aquilo que o outro fez ou que a situação proporcionou nos deu um palco para que nós pudéssemos escolher de maneira A ou de maneira B. Mas o diabo não pode nos empurrar a fazer nada, assim como ninguém pode nos empurrar a fazer nada. A gente tem a mania de, às vezes, terceirizar a nossa responsabilidade. Briga com alguém, xinga alguém, é violento com alguém e fala, tá vendo? Olha o que você me faz fazer. Não, ninguém nos faz fazer nada. A gente faz. A responsabilidade do outro é sobre as suas ações, as ações dele. Agora, as minhas responsabilidades são sobre as formas como eu vou agir e reagir. Eu não posso impedir de que alguém faça algo contra mim, mas eu posso lidar com como eu vou reagir diante daquilo que fizeram contra mim. Então, no final das contas, eu sou responsável pelas minhas atitudes. Embora exista, sim, um reino espiritual, e é sobre isso que nós vamos tratar, um reino espiritual de maldade que, de alguma forma, nos proporciona ideias, pensamentos, e encontra em nós o terreno fértil para que essas coisas possam se multiplicar. É como se o diabo, e eu vi isso, não me lembro qual é o autor antigo que fala sobre isso, que o diabo é um bom pescador. E ele sabe a isca certa para cada tipo de peixe. Ele conhece as nossas fraquezas. E há certas coisas que para uns são mais tentadoras do que para outros, e assim por diante. E o diabo conhece as nossas fraquezas. Mas no final das contas, ele só vai nos pegar naquilo que é atrativo para nós. No Antigo Testamento, então, nós não vemos identificado de uma maneira tão objetiva essa luta. Embora nós encontremos essa presença apresentada aqui e ali, no final das contas, o Antigo Testamento trata muito mais da nossa ação humana. O foco está na ação humana, de como nós agimos, de como nós reagimos diante das circunstâncias. Mesmo porque, na mentalidade do mundo antigo, Deus é o soberano acima de todas as coisas. E que aquilo que nós chamamos de bem ou mal vem das mãos de Deus, seja como fruto da sua graça, seja como consequência dos nossos erros e dos nossos pecados. Em Isaías, Deus vai dizer, sou eu que crio o bem e o mal. E a gente fala assim, como assim? Mas Deus não é bom? E sim, Deus é bom. Mas o texto lá não está falando de mal moral, e sim daquilo que nós categorizamos como mal. Ações que são dolorosas, tristes, complicadas. Quando alguém se machuca, a gente diz isso é mal. Quando alguém comete um crime e ele então é pego, é julgado e sobre ele é aplicada a justiça, nós dizemos a justiça foi feita. Mas para o indivíduo, ele está olhando para aquela situação e aquela situação para ele é mal. Agora eu estou preso, estou cerceado da minha liberdade, vou ter que responder, vou ter que pagar. Para ele isso é visto como mal. Então, quando a Bíblia diz que Deus é esse que cria o bem e o mal, está falando exatamente disso. Não de um mal moral. Deus não é autor do mal moral. O mal moral é coisa nossa. É a gente que tem um coração mau e que tem atitudes más. E o que nós encontramos no Antigo Testamento é Deus deixando com que coisas aconteçam sobre pessoas como consequência da sua própria maldade. É assim que o Antigo Testamento vai tratando, de ações e de reações que acontecem no âmbito da vida humana com base nas nossas escolhas e nas nossas atitudes. Mas a gente vai chegar lá em um outro momento. Quando nós pensamos agora sobre estes indivíduos que são personificados como espiritualmente maus, o primeiro que a gente vai se lembrar, ou talvez que a gente vai chamar de o chefe de todos eles, né, seria Satanás, que não é um nome, é um título. Também chamado de diabo, que não é um nome, é um título. E alguns vão chamar de Lúcifer,
que não é um nome, também é um título. Título que não é, ou títulos que não são identificados apenas para essa figura que nós chamamos de Satanás. Pessoas são chamadas de Satanás, pessoas são chamadas de diabolos, e Jesus é chamado de Lúcifer. E a gente vai chegar lá então, que esses nomes não definem. E de novo a gente volta para o mesmo problema dos anjos. Quando os nossos tradutores tentam trazer uma chancela e categorizar indivíduos com categorias que eram ditas apenas como descritivos, como títulos. E aí a gente acaba sempre associando e diz, não, aquele que é o inimigo, ele é o diabo, o Satanás. Embora a gente pode depois trazer esse nome para um indivíduo específico. A Bíblia fala muito mais do que isso. Mas tudo começa no jardim, em Gênesis capítulo 3, com uma figura em que a gente não sabe de onde ela veio, a gente só percebe que essa figura, essa serpente, está em rebeldia contra Deus, não sabemos por quê, não sabemos como essa rebeldia se deu, não nas primeiras páginas da Bíblia, e que de alguma forma esse ser interage com os seres humanos, os levando para um estado de rebelião tal qual o seu mesmo estado. O texto que nós vemos lá de Gênesis 3:1 fala de serpente, em hebraico Nahash, que era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Talvez você se lembre do texto de Gênesis capítulo 3, onde Deus, após criar todas as coisas, encher a terra de árvores frutíferas para alimento, disse aos nossos primeiros pais, olha, existe no jardim algo que vai dizer se vocês confiam na minha palavra ou não. Algo que vai falar exatamente sobre a confiança que vocês têm em mim. É uma árvore. E o dia em que vocês tomarem desse fruto, vocês vão morrer. O dia em que o que eu digo como bem e mal não for suficiente para vocês, e vocês quiserem tomar nas suas próprias mãos a prerrogativa de definir o que é bem e de definir o que é mal, nesse dia vocês encontrarão a morte. Nós sabemos muito bem que essa morte não é meramente física. Tanto que na vida dos nossos primeiros pais, na fisicalidade, ela vai acontecer muito tempo depois. Mas ela tem desdobramentos, muito para além da realidade física. Há uma ruptura com Deus, uma ruptura espiritual. Os nossos primeiros pais têm vergonha de Deus, têm medo de Deus. Aquilo que outrora era um relacionamento de harmonia, que era um relacionamento de proximidade, agora, por causa do pecado, os nossos primeiros pais fogem de Deus. E desde então, nós também estamos fugindo de Deus. Desde então, é difícil permanecer na palavra de Deus. É difícil ouvir, é difícil entender, e quando a gente ouve e entende, é difícil praticar. Porque desde a queda, a nossa relação com Deus experimentou morte. A nossa relação uns com os outros experimentou a morte também. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que tinham um relacionamento de intimidade, o homem olhou para a mulher e disse, essa é carne da minha carne, esse é osso do meu osso. Já falamos sobre isso inúmeras vezes. Após o pecado, diz, olha, eu pequei, mas a culpa é dela. Ele diz a Deus, essa mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. Eu estou errado, mas a culpa é dela e a culpa é sua, porque eu estava de boa e o Senhor me deu ela. Então, aquele primeiro casal, que era visto como uma coisa só, osso do mesmo osso, carne da mesma carne, agora, porque a morte entrou no mundo, ela é ela, eu sou eu não tenho nada a ver com ela. E desde então, há uma ruptura sociológica. Desde então, é difícil lidar com os outros. É ou não é? Qualquer outro. Pai, mãe, marido, esposa, filhos, é difícil lidar com os outros. É difícil lidar com a gente. Que dirá com o outro. Porque desde a queda experimentamos morte nos relacionamentos. E experimentamos morte também psicológica. Adão tem medo. Adão se esconde. Adão tem vergonha. E desde a queda, desde a morte, a gente tem crises de alma, medo, ansiedade, preocupação desenfreada, a gente não se entende, a gente está quebrado, porque a morte tocou todas essas coisas. E por último, a morte tocou a nossa biologia. Nós nos tornamos... Oi? Uma falta... Desde que a gente foi expulso do jardim, a gente está procurando o retorno, né? O retorno na nossa relação com Deus, o retorno nessa relação de inteireza. E
Quando a gente vai lendo a Escritura, a gente vai entendendo isso, né? Mas todo mundo tem esse senso de falta. A gente olha para o mundo, a gente vê, poxa, as coisas não deviam ser assim. A forma como as pessoas tratam umas às outras está errado, independente da religião, independente de conhecer a Deus ou não. Todo ser humano olha para o mundo e diz tem alguma coisa errada. Aí a pergunta é que é que está errado? E a Escritura vai nos mostrar. Desde que a morte entrou no mundo, desde que o pecado entrou no mundo, as coisas saíram dos eixos. A morte tocou todas as coisas, inclusive a nossa biologia. Agora a gente enfraquece, agora a gente adoece, agora a gente se machuca até a morte. Essa é a nossa condição. Então isso tudo acontece como uma reação a essa volta dos seres humanos contra a própria voz de Deus. O Deus que disse isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, diz para os seres humanos, o dia que vocês escolherem viver do jeito de vocês, vai dar ruim. E desde então, nós estamos caçando o caminho de volta, né? Desde então, o que é que nós buscamos? A voz de Deus. O que é que Deus diz? O que é bom? O que é mal? A gente está buscando em Deus aquilo que nós abandonamos lá atrás, desde o Éden. E o que nós encontramos então é essa figura, que nós não sabemos quem é, só encontramos uma figura muito diferente, que é inclusive apresentada como diferente do resto da criação de Deus. Diz que ela é uma serpente astuta, mais do que todos os animais selvagens. Uma tradução possível é de que ela seja mais astuta do que todos os animais, ou seja, ela não faz parte desses animais, ela está em uma outra categoria, uma categoria de superioridade em relação a estes. Aí algumas traduções trazem, não, entre os animais ela era o mais inteligente. Mas independente de qual dos caminhos a gente vai pegar, eu tendo a entender que o primeiro é o mais coerente com toda a narrativa bíblica, que é um ser espiritual, um ser que está numa categoria superior ao resto da criação, e há paralelismos aqui que a gente não vai ter tempo de explorar, o que nós vemos é que é um animal diferente. Primeiro, um animal que fala, né? O que já é muito esquisito. Um animal que fala e que não assusta quem ouve. Tá lá a mulher conversando e ela não fala, uma cobra falante. Ela não fica desesperada. Ela não grita, Adão, tem um bicho falando. Não. Parece que, de alguma forma, isso era comum, normal. Nos lembremos o que é o Éden. Nos lembremos que o Éden é este lugar primordial de onde várias figuras tentam apontar para ele o tempo todo. Lembra que o Éden havia a terra, havia uma região que era chamada de Éden, e no Éden Deus plantou um jardim. Lembra disso? E é nesse jardim que Deus falava com o homem face a face. Uma estrutura tríplice, onde no meio está o ápice da presença e da revelação de Deus. Você lembra de outras figuras onde fazem exatamente a mesma coisa, não lembra? Lembra do tabernáculo? Átrio externo, santo lugar, santo dos santos, aonde se manifesta a presença de Deus. O templo de Israel, átrio exterior, santo lugar, santo dos santos, lugar onde Deus manifesta a sua presença de maneira clara. O que é que tinha lá dentro do tabernáculo, dentro do templo? Árvores estampadas nas paredes, bordadas nos tecidos. A ideia é de um jardim onde Deus se manifesta. E a gente vai encontrando essa figura ao longo de toda a narrativa da Escritura. Tanto que no Novo Testamento, quando se fala da volta de Jesus e da implantação do reino de Deus na terra, o que nós vamos ver são árvores, plantas, inclusive a árvore da vida que estava lá no jardim. Então, ao longo de toda a narrativa bíblica, essa saudade que nós temos, esse vazio, esse sentimento de vontade de retornar, está sendo apresentado em cada uma das narrativas bíblicas. O ser humano criado em harmonia com Deus, em relacionamento com Deus, perde isso com o pecado e desde então está tentando retornar para este lugar. Não pode voltar para este lugar, porque há uma barreira. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Deus, de uma maneira graciosa, coloca intermediários que podem apresentar as nossas orações a Deus e as palavras de Deus para nós. No Antigo Testamento, eles são chamados de sacerdotes, que apresentam as nossas orações e as nossas ofertas a Deus. E também de profetas, que falam em nome de Deus para nós. Aquilo que Deus está falando, comunica para nós por meio de intermediários. E tudo isso mostra também o governo de Deus, inclusive através de reis. Reis que eram levantados em Israel como um sinal de Deus,
governando o seu povo. E aí a gente já tratou disso também em outros momentos. Essas três figuras, rei, profeta e sacerdote, se cumprem de maneira completa em Jesus. Reis eram ungidos, profetas eram ungidos, sacerdotes eram ungidos. Jesus é o Messias, que significa literalmente o ungido. Então todas essas figuras apontam para aquele que é o último e perfeito intermediário entre nós e Deus. Aquele que fala em nome de Deus, e aquele que intercede por nós a Deus, e aquele que governa o reino de Deus. E Jesus nos dá o acesso a esse trono da graça, a essa presença de Deus. E restaura, no final, na sua segunda vinda, restaura este ambiente onde a presença de Deus se manifesta, que a Bíblia vai chamar de novo céu e nova terra. Dei um resumão da Bíblia, que fala exatamente sobre todas estas coisas. Mas antes de nós chegarmos lá, o que nós percebemos é exatamente isso. Um lugar, no Éden, onde a presença de Deus se manifesta, onde céus e terra se encontram. E porque céus e terra se encontram, coisas esquisitas acontecem. Então essa serpente aqui, inclusive tem mais um detalhe sobre ela. Quando Deus vem trazer juízo sobre os nossos primeiros pais e sobre a serpente, diz a ela, então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Mais um detalhe esquisito dessa serpente. Parece que até esse ponto ela não rastejava. Diz que a partir de agora ela passa a rastejar. Então, se ela não rastejava, alguma outra coisa ela fazia, né? Ou ela andava, ou ela voava. A gente tratou sobre esse tema en passant quando a gente falou sobre os querubins, né? Então a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo hoje pensando exatamente sobre isso. Sobre este ser espiritual que conversa, que está nesse lugar onde é o trono da presença de Deus e onde Deus se manifesta. A sua presença é reconhecida e não traz espanto para os nossos primeiros pais. E esse ser, antes, não rastejava, ele fazia alguma outra coisa, seja andar, seja voar. E quando nós nos lembramos, então, sobre o tema dos querubins que nós tratamos, nós vimos seres muito esquisitos ao redor do trono de Deus. Seres com cara de leão, com cara de touro, com cara de águia. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Né? Com cara de águia e com cara que às vezes é chamada de rosto de querubim, que não ajuda muito, mas depois, falando sobre esse mesmo texto, Ezequiel fala rosto de homem, rosto de ser humano. Então, seres voadores, com asas, diferente dos anjos, que nunca aparecem com asa na Escritura, mas esses sim aparecem com asas, dentro deste ambiente do trono de Deus, estão interagindo, estão falando, estão glorificando a Deus. E quando nós vamos para Isaías, e nós vimos esse texto em outro momento, Isaías também tem uma visão deste lugar do trono de Deus. Mas ao invés de usar o termo querubim, ele usa o termo serafim. E ele fala que esses serafins voavam por cima do trono de Deus, cada um tinha 6 asas, então seres com asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e 2 voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da glória de Deus. Estes serafins estavam ao redor do trono glorificando a Deus. E aí nós vimos que essa palavra seraf, ela é a palavra mais comumente usada na Escritura para cobra, mais especificamente cobras venenosas. Cobras venenosas. É a palavra seraf. O plural, como é uma palavra masculina, termina com in. Então, o plural de seraf é serafim. E na Bíblia nós vemos exatamente isso, essa ideia de cobras no plural, usando este nome. Então veja, se uma cena como essa é apresentada na Escritura dentro da sala do trono, por que pensar que uma cena como essa também não seria? Seres voadores ao redor do trono de Deus com aparência de serpente. Aí você fala: Jean, você está viajando. Você está pegando palavras aí, tentando aplicar para elas, só para fazer funcionar dentro da sua narrativa. E pode até ser.
mas eu vou te mostrar que existem argumentos fortes o suficiente para a gente pensar exatamente sobre isso. Primeiro, que como eu disse, na Bíblia, essa palavra, seraf, é geralmente traduzida como cobra. Cobra ardida, cobra ardente. Em todos os léxicos que você procurar, a primeira menção que você vai encontrar, léxico é um dicionário de uma língua para outra, né? No caso, na língua hebraica. A primeira menção que você vai ter lá é cobra. Ou quando fala sobre ardido ou ardor, é como uma picada de cobra. Então a ideia é, quando uma cobra picava alguém, ficava queimando, então aquela era considerada uma cobra ardente. A gente vê inclusive isso em Números, capítulo 21, quando o povo começa a reclamar da provisão de Deus, do maná que caiu do céu, lembra? Estavam com saudade das cebolas do Egito, dos alhos do Egito, e chamavam o maná, a provisão de Deus, de este pão vil. Olha só que petulância. Você já viu chover pão? Já viu? Você acordar de manhã e cai pão francês, né? Também não era assim no Antigo Testamento, né? O que caía eram umas bolinhas parecendo coentro que eles amassavam e depois transformavam aquilo em pão, né? Que era o maná. Mas uma provisão sobrenatural de Deus é chamada de um pão vil. É como se dissessem essa porcaria que estava alimentando eles. Então Deus traz sobre eles cobras. Lembra dessa passagem? Deus diz, é isso então que vocês querem? Então tá bom. E de novo, o mal vindo sobre eles como consequência das suas próprias escolhas erradas, de zombar de Deus, de blasfemar contra a própria provisão de Deus. E o texto diz então que Deus mandou entre o povo serpentes, aqui a palavra é nahashi ou nahashim, que é serpente, serafim. Nahash, serafim. Serpentes abrasadoras ou serpentes venenosas. Aqui a gente vê nesse texto. Há outros textos que falam exatamente a mesma coisa. Mas eu acho que é importante a gente ficar dentro do texto de Isaías, que Isaías diz que viu serafins. E o próprio Isaías usa esse termo serafim para falar de cobra. Olha o que diz lá Isaías 14, 29. Falando aqui uma profecia, ou uma profecia contra os filisteus. Então ele diz, não te alegres, tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra, aqui na Nahash, sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Seraf. Mesma palavra. O singular de serafim. Uma serpente voadora. Aqui Isaías está trazendo sobre os filisteus uma palavra. Eles estavam felizes que o rei de Israel havia morrido, a casa havia morrido, era um momento de troca de rei. E aí Deus fala para Isaías falar para os filisteus, olha, não fica feliz aí não, porque vai vir aí pela frente um descendente, muito provavelmente ele está falando aqui sobre o rei da Babilônia, e ele vai ser como uma serpente voadora. Ele vai vir diante de vocês. Então, traduzindo seraf por serpente. E aí você fala assim, Jean, mas será que é isso mesmo? E talvez isso fosse mais obscuro há algum tempo atrás. Hoje isso é um pouco mais claro, porque foram encontrados na Judéia, nos achados arqueológicos, alguns selos que eram colocados em documentos antigos, que são datados do século 8 a.C., exatamente no tempo do rei Acás, exatamente no tempo de Isaías. E entre esses selos encontrados nesses locais de arqueologia, existem selos assim. Selos que mostram cobras voadoras. Selos judaicos do século 8 a.C., que mostram as figuras de serpentes voadoras e são chamados de selos de serafins. Então, na mentalidade do mundo antigo, dos judeus, da Judéia, do mundo antigo, serafins eram cobras voadoras. Isso não é invenção minha. Nós temos achados arqueológicos que apontam exatamente para isso. Inclusive esse aqui, que é o 273, ele mostra duas serpentes. Há uma inscrição falando que isso aqui é de um servo do rei Acás, um homem chamado Asná, e ele diz que ele é servo do rei Acás, que é contemporâneo de Isaías. E aqui, essa figura do centro, que parece um sol com uma coroa, é a figura de Yahvé, é a figura do Deus de Israel. E ao redor do Deus de Israel, o que se vê são serpentes voadoras.
No mundo antigo isso também não era esquisito não, tá? Nós encontramos, inclusive, algumas referências assim, ó, que são egípcias, mostrando seres espirituais como serpentes voadoras, que falavam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E como eu disse, talvez fique mais fácil agora da gente entender que no ambiente onde céu e terra se encontram, que era o Éden, os nossos primeiros pais teriam um encontro com um ser com rosto de serpente que fala e que não rasteja, parece não ser tão esquisito mais, né? No mundo onde os nossos primeiros pais tinham uma visão aberta dos céus, uma relação aberta com Deus e com os demais seres espirituais. Nós vemos uma figura assim. Aí fica mais fácil entender também até aquilo que Deus fala sobre a serpente, né? A partir de agora você vai rastejar. Não está falando sobre todos os seres dessa estirpe, está falando de um ser específico, este que estava conversando com Eva no jardim, que faz parte desta classe. Algo que vai trazer mais peso para isso são algumas narrativas que nós encontramos em textos proféticos. Como é o caso, por exemplo, de Ezequiel capítulo 28, onde Deus manda que Ezequiel profetize contra o rei de Tiro. Profetize o juízo contra o rei de Tiro. E parece que a figura que Deus está dizendo para que Ezequiel fale sobre e compare o rei de Tiro é uma figura celestial em rebeldia. Olha o que diz o texto, Ezequiel 28, 12 até o 17 diz: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor, aqui Yahvé, o Senhor Deus, você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e os seus ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Verso 14 diz: você era querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e o lancei fora do monte de Deus e o expulsei do meio das pedras preciosas. E o texto termina dizendo: você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, e por isso eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Que texto, hein, gente? Que texto! O que vocês acham desse texto aí? Esquisitão? Bastante esquisitão? É claro, sim, que o texto está dizendo, em primeiro lugar, para o rei de Tiro. O texto é claro ao dizer isso. Deus está falando para Ezequiel e profetizar contra o rei de Tiro, porque a sua soberba estava se levantando, e todo o capítulo fala sobre isso, sobre a soberba deste rei se achando como o próprio Deus, e Deus trazendo juízo sobre ele pela sua arrogância. Mas o que nos parece, não sei se é a você, mas ao longo de toda a história, essa tem sido a interpretação mais conhecida, que o comparativo que Deus está fazendo com o rei de Tiro é com um ser celestial que era um querubim, que estava no Éden e que, por ser tão formoso, se achou orgulhoso e quis se elevar à própria posição de Deus. E ao longo da história, a interpretação que tem sido dada é que esse é aquele indivíduo que estava lá no Éden falando com a mulher. Um querubim, alguém que estava no trono de Deus. Talvez, inclusive, um querubim com o rosto de uma serafe, o rosto de uma serpente. Então, essa tem sido a tentativa de entender a origem deste ser que nós chamamos de diabo, que nós chamamos de Satanás. É uma tentativa. Tá? Como eu disse, o Antigo Testamento não é claro sobre isso. Não nos dá uma teologia sistemática explicando foi assim que nasceu Satanás. Não tem isso.
Né? Qual que é o texto que fala como nasceu Satanás? Nós não vamos encontrar isso. O que nós vemos são narrativas da atuação de Deus com os seres humanos, com os israelitas, com os povos ao redor. E nessas narrativas nós vemos elementos e aqui e ali que vão sinalizando para isso que nós estamos tentando construir como sendo uma teologia a respeito de Satanás. Mas, de novo, tudo isso aqui é esforço nosso de tentar entender quem é essa criatura, quem é essa figura. No Novo Testamento vai ficar mais claro quem é essa figura. Mas no Antigo Testamento o que nós temos são essas pequenas gotas aqui e ali que podem parecer mostrar para nós este mal que se origina no jardim. Mas a partir de Gênesis capítulo 3, nós não encontramos mais uma menção direta, tão simples, sobre essa personificação de um ser da maldade em oposição a Deus. Nós vemos muita oposição contra Deus, nós vemos seres humanos em oposição a Deus, especialmente seres humanos adorando figuras que ocupam o lugar de Deus, que são chamados de deuses falsos, os deuses da Babilônia, os deuses do Egito, eles passam a ocupar lugar no coração dos israelitas. Mas nós não vemos uma interação destes indivíduos com os seres humanos. Nós vemos a interação dos seres humanos buscando estes indivíduos que são apresentados em oposição a Deus. Nós não vemos mais esse protagonismo de um indivíduo materializado. O que nós vemos são, de novo, símbolos, que começa já no capítulo 4 de Gênesis. Depois que a gente vê essa figura de Satanás, ou essa figura que depois a gente vai entender que é Satanás, essa serpente, que a gente não sabe de onde veio, mas ao longo da narrativa a gente vai tendo pistas daqui e ali. Nós não sabemos como se originou a sua rebelião, mas ao longo da narrativa bíblica nós vamos encontrar um pouco mais de resposta sobre o que aconteceu, mas essa figura simplesmente some da narrativa. Essa serpente não aparece de maneira tão clara mais na narrativa. Mas nós vemos, de novo, personificações desse mal, como é o caso de Gênesis capítulo 4, quando nós vemos a figura de Caim e Abel, os dois irmãos, que apresentam uma oferta diante de Deus. Um apresenta o que tinha mais ou menos, e o outro apresenta o melhor que tinha. E dentro dessa dificuldade de apresentação de ideal e não ideal, há um ciúme, há uma inveja que acontece ali. E Caim tem inveja do seu irmão, porque ele foi aceito por Deus, enquanto que a oferta de Caim não foi aceita por Deus. E diz o texto que Deus fala com Caim e diz: se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Deus está dizendo: Caim, faz do jeito certo. Seu irmão fez certo, você fez errado. Se você faz certo, você é recebido. Se você faz errado, você não é recebido. É só fazer certo. É isso que Deus disse para ele. Se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito. Mas o texto continua dizendo: mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. A ideia é de alguma coisa que está se esgueirando atrás da porta. Algo que está ali meio que rondando. A ideia é essa, de o pecado sendo personificado. Ele está aí, à sua espera. O desejo dele é contra você, mas é necessário que você o domine. E é muito interessante que dentro da narrativa, desde o início, Deus cria o ser humano para que domine sobre a criação. Lembra disso? Mas o que nós encontramos em Gênesis 3 é o ser humano se submetendo a algo criado. E aqui, de novo, nós vemos a mesma linguagem de Deus, falando: você tem que dominar sobre isso. Uma referência ao que aconteceu ali no Éden. E aqui é personificado o mal, como uma coisa. Nós não vemos aqui o nome Satanás, nós não vemos o nome diabo, mas nós vemos o pecado, a ação, a inclinação, a tentação de tomar as coisas nos seus próprios jeitos, na sua própria maneira, como sendo a própria personificação de algo que impulsiona para o mal. Você se lembra muito bem como termina essa cena, né? Caim não domina o mal. Caim é dominado pelo mal. E ele toma a vida do seu irmão. Ele mata o seu irmão. Mais uma vez, quando seres humanos dão ouvidos às distorções de um ente que parece um ente objetivo, que propõe ideias, propõe caminhos que são contrários aos caminhos de Deus, quando os seres humanos dão ouvido a isso, o que acontece é morte. Seja a morte nossa, seja a nossa morte sobre outros. É o que a narrativa vai nos mostrando. E depois a gente vai vendo outras figuras que vão aparecendo ao longo da narrativa, que vai ficar mais claro
mais à frente de que todas elas falam de um único indivíduo. Por exemplo, Isaías 27, falando de maneira escatológica sobre o julgamento do Senhor, primeiro para Israel, trazendo estabilidade para Israel, mas que aponta também para a escatologia quando Jesus voltar. Isaías vai dizer, naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor, Yahvé, castigará o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Aqui nós vemos o mal sendo apontado como Leviatã, que seria um dragão marítimo, essa é a ideia de Leviatã no mundo antigo, uma serpente veloz, uma serpente voadora veloz, que está no mar. De novo, figuras. Figuras para falar. Veja, gente, quando a gente está falando isso aqui, nós não estamos falando de maneira literal. Ah, o diabo está no mar, então. É isso que a Bíblia está dizendo. O diabo é uma cobra com asas que está no mar. Não, o que os autores estão fazendo é pegar o imaginário do povo daquele tempo e dizer, existe um ser espiritual de fato, um ser maligno de fato, que experimenta essa rebeldia e tenta reproduzir essa rebeldia no mundo. Esse ser é identificado como uma serpente, é identificado como o Leviatã, como essa cobra marinha. Ele está aproveitando do linguajar deste povo para dizer existe um ser espiritual. Ele não está fazendo uma descrição biológica de como é Satanás. Mas como é que é o diabo? O diabo é uma serpente. Não, isso aqui nós estamos vendo uma descrição que traz a linguagem para esse povo. Vai lá, Rafa. Pastor, está em paralelo a 2 Tessalonicenses, capítulo 9, De? ele fala que Satanás ele vai dar o poder para o homem iníquo, aquele que governará, e depois Deus vem e supre e mata esse homem. Aham. Está ligado a essa passagem? Está ligado com o Satanás que a gente vai ver ao longo do tempo, né? Mas o que nós temos aqui no Antigo Testamento é só com, sabe, aquela história de João e Maria, que sai deixando pistas assim, né? Vão soltando pedacinhos de pães para poder encontrar o caminho. O que a gente encontra no Antigo Testamento não é coisa clara. No Novo Testamento as coisas vão ficar muito mais claras. Jesus vai dar nome, Jesus vai falar de maneira muito mais clara. Mas a gente está fazendo uma construção de como isso tem sido tratado na Escritura desde o Antigo Testamento. E o que nós estamos vendo aqui é a personificação de alguma coisa, de que ainda não é identificada como o Satanás, ou o diabo, ou uma figura específica, mas de algo espiritual que existe, que é um opositor de Deus, e que, de alguma forma, ilude seres humanos e os leva a agir de maneira rebelde, tal qual ele mesmo o faz. Que aqui é apontado como sendo Leviatã, um dragão marítimo, ou uma serpente veloz, ou algo que está no profundo do oceano, no profundo do mar. No Novo Testamento e Apocalipse ele usa muita figura. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Estamos no Antigo Testamento ainda, não chegamos no Apocalipse. Vamos chegar lá também. E agora? Vamos chegar lá e agora? Porque se por um lado a gente vê figuras, por outro lado, de novo, a gente vê adjetivos. Nós vemos funções. Inclusive títulos, que às vezes são confundidos como nome próprio, mas não são nome próprio. O primeiro, que é o mais conhecido, é o Satã, que depois é traduzido por Satanás. Vamos chegar lá. Uhum. A gente vai chegar lá. O relato de quando aconteceu a queda de Satanás não é claro na Escritura. Há quem diga que aconteceu antes daquele momento no Éden, em que a serpente está conversando com a mulher. Então é um ser já caído, interagindo com a mulher. Mas há uma interpretação de que aquele é o momento da queda. Em que naquele momento, tanto o mundo humano, nós, quanto o mundo espiritual está experimentando dessa queda. Então que a queda de Satanás seria esse processo de tentação, em que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E que então os nossos pais foram expulsos do Éden, e assim como naquele texto de Ezequiel, também Satanás é expulso deste local da habitação de Deus. Né? Então são duas formas de enxergar. Ou aconteceu antes do relato de Gênesis 3, ou é exatamente o relato de Gênesis 3
que fala da queda de ambos, né? Mas o que acontece é que há uma queda espiritual, que fala de Satanás, inclusive de um grupo junto com Satanás, a gente vai ver isso mais à frente, e aconteceu uma queda que é uma queda dos seres humanos. E ao longo de toda a narrativa bíblica parece que as duas coisas estão andando meio que juntas, né? Uma aponta para a outra e a outra fala dessa uma. Tá o tempo todo essa tensão acontecendo, tá? Então, de novo, voltando aqui para os títulos, né? Satanás ou Satã, aqui é Ra-Satã, esse re aqui com um azinho embaixo, em hebraico, isso é como se fosse um artigo definido, né? Pode ser o ou a, né? Então aqui o Satã, que nada mais é que adversário. A palavra Satã significa adversário, ou opositor, ou obstáculo, que é usado para este indivíduo que aparece lá em Jó capítulo 1, e no capítulo 2, aparece esse indivíduo, diz que o texto que num dia em que os filhos de Deus, a expressão aqui é Bene Elohim, literalmente filhos de Deus, que é a forma como seres espirituais são chamados no Antigo Testamento, Bene Elohim, numa reunião destes seres espirituais, que eles vêm até Deus, vieram se apresentar então diante de Yahvé, veio também Ra-Satã, veio também este adversário, este opositor entre eles. E você se lembra da história de Jó, né? Em que este indivíduo fala, você viu Jó ali, né? Ele só está te servindo porque o Senhor enche ele de bem, ele é rico, ele é próspero, ele é cheio das coisas, toca nele para você ver. Tira as coisas dele para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Lembra desse texto? Então, há uma precedência que ele tinha acesso também. Tinha acesso. Não só ele, mas parece que há um grupo de indivíduos espirituais que têm um acesso a Deus. Indivíduos, inclusive, que participam, a gente pode até falar sobre isso na próxima semana, daquilo que a Bíblia chama de o concílio celestial. Assim como os reis do antigo mundo se assentavam com os seus ministros e tal para tratar estratégias, nós vemos momentos em que Deus parece que está assentado com seres espirituais pensando em como vai agir. Peraí, mas Deus não é soberano? Sim, Deus é soberano. E Deus escolheu governar usando inclusive pessoas. É assim na Terra, não é? Por que é que Deus criou os nossos primeiros pais? Lembra? Para governar. Para que Deus governasse na Terra por meio dos nossos primeiros pais. E parece que essa lógica também acontece na eternidade. Há um momento, a gente pode ver isso num próximo encontro, em que Deus está conversando com os Bene Elohim, com os filhos de Deus, e dizendo o que a gente vai fazer com aquele indivíduo que continua pecando. Aí alguém diz assim, eu vou lá enganar ele. Lembra desse texto? Diz que um mensageiro da parte de Deus diz, eu vou lá. Um anjo da parte de Deus diz, eu vou lá. Um mensageiro da parte de Deus, eu vou lá enganar. Mas peraí, tem uma coisa confusa acontecendo aqui, né? Então a gente pode tratar sobre isso no próximo encontro. Tá? Me lembra disso, que a gente volta nesse tema, só para a gente não se perder aqui. O senhor ministrou uma certa feita, está gravado, tá? Aham. Que o livro de Jó, ainda que no posicionamento hoje, na nossa Bíblia, está lá no meio, isso. Muito provavelmente Jó tenha sido o primeiro livro a ser escrito. O primeiro livro a ser escrito. Alguns, inclusive, vão dizer que Jó foi escrito por Moisés. Mas a gente não tem muita base para isso. Mas há uma certa segurança de que esse é o livro mais antigo da Bíblia. Ele é antes de Gênesis. Né? Então, de novo, nós vemos aqui uma apresentação que não ajuda muito. Né? Nós vemos, de novo, gente, vamos voltar. Vamos mergulhar na cultura antiga. Nós estamos falando de um tempo, num mundo onde egípcios tinham as suas divindades, que diziam que eram filhos dos deuses. Persas tinham as suas divindades, babilônios tinham as suas divindades. E ao longo de toda a narrativa bíblica, o que Deus está ensinando ao seu povo é que não existe um Deus como ele. Que todo o resto é mimetismo. E que aquilo que eles adoram não é Deus, é uma outra coisa. Ao longo da narrativa bíblica a gente vai descobrir que outra coisa que é essa. Mas nós estamos vendo um desenvolvimento dessa revelação. E aqui nós vemos um texto onde seres espirituais, que fazem parte desse concílio celestial, chegam diante de Deus, entre eles, um indivíduo que é colocado aqui como o tal do Satã. Que aqui a tradução traz como Satanás. Mas, de novo, é só a tradução tentando ajudar a gente, às vezes nos complicando mais do que tudo. Essa tradução é uma escolha interpretativa. O texto não fala Satanás, fala o acusador.
Não está falando de um indivíduo que a gente conhece como Satanás. O texto está falando sobre um acusador, ou o acusador, em que as nossas traduções dizem este acusador que o texto está dizendo é aquele que ao longo da narrativa bíblica vai ser apresentado como o Satanás. Ok? Deu para entender isso? Deu, né? A gente vai chegar lá. Então, porque ó, a Bíblia não está preparada para Satanás. A gente vai chegar lá. Estamos no Antigo Testamento. A tradução é Ha-Satan, que significa o adversário, né? Ao longo do tempo, foi transformado esse título num nome próprio, para identificar uma figura específica, que é a figura que é apresentada no Novo Testamento como sendo este diabo, este Satanás. Tá? Mas o que os tradutores fizeram aqui foi importar uma categoria lá da frente e trazer aqui para trás. Tá? Então, se a gente fosse traduzir literalmente, não ia encontrar essa palavra Satanás no texto. Ia encontrar o adversário. Que, de novo, não é usado só para este indivíduo. A expressão Satã e é esquisito ficar falando isso porque carrega, né? Carrega um peso. A gente fala Satã, meu Deus, está falando do capeta, do diabo. Não, eu estou falando de um título que foi usado, inclusive, para o rei Davi. Davi é chamado de Satã. Lá em 1 Samuel, capítulo 29, Davi ainda não era rei. E ele estava entre os filisteus. E eles iam se encontrar com Saul, que era o rei na época. E o grupo que estava com Davi, fala, não, Davi é dos nossos, está com a gente, não vai fazer nada de mal. Mas tinha um outro grupo que não confiava muito no Davi, não. E lá em 1 Samuel 29:4 diz assim, porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram, mande este homem embora. Está falando de Davi que estava com eles. Mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne o nosso Satã, que aqui é traduzido como nosso adversário, para que não se torne o nosso Satã no combate. Pois, de que outro modo ele vai se reconciliar com o seu senhor? Está falando com Saul. Saul estava perseguindo Davi. E o que eles estão falando é, se Davi estiver com a gente, ele pode se levantar contra a gente. E diz o texto que não seria por acaso com a cabeça desses homens. Estão pensando assim, Davi vai se levantar contra nós, vai arrancar as nossas cabeças e vai se reconciliar com Saul. E assim eles vão fazer amizade de novo. Então Davi está sendo apontado como Satã, ou um adversário. De novo, não leve para o coração essa ideia de Satã falando do diabo em si, tá? O termo Satã significa inimigo, adversário ou obstáculo. Há um outro Satã que é apresentado na Escritura. Ih, sumiu aqui, ó. Mas aqui é Satã também, tá? Diz então que o Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, um homem chamado Hadad, o Edomita, que era da linhagem real de Edom. Este adversário, a palavra que aparece lá também é Satã. Então, um adversário contra Salomão, um obstáculo contra Salomão, né? O Hadad era esse Satã. Então, qualquer piadinha que vier depois disso, guarde para você. Tá? Guarde para você as suas... Eu pensei, você pensou, todos nós pensamos. Mas fica por aí. Né? Mas aqui, então, de novo, é apresentado como sendo um Satã, ou um adversário. Presta atenção numa coisa, o próprio anjo do Senhor, que nós vimos no último encontro, que é a própria personificação de Jesus, o próprio anjo do Senhor é chamado de Satã na Bíblia. Segura o chapéu aí. Números, capítulo 22, fala daquele momento em que Balaão, um profeta contratado, vem para amaldiçoar Israel. E diz que acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi para amaldiçoar Israel. E o anjo do Senhor, o anjo de Javé, se pôs por Satã no caminho dele. Se pôs como obstáculo, se pôs como adversário. Então, de novo, gente, Satã não é nome próprio. O diabo não se chama Satã. Ele é identificado com um dos títulos, que é acusador, adversário, aquele que está no caminho. Mas esse não é nome próprio. Isso é um título que é dado a ele. Vamos só para a gente terminar essa parte. Um outro título que é dado a ele é diabo, que também não é um nome próprio. Diabo significa acusador. Enquanto que a gente vê lá em Jó, alguém trazendo demandas diante de Deus, como meio que um procurador de justiça, né? Tentando incriminar o Jó
para se mostrar ali que Jó era de fato um homem temente a Deus, essa palavra aqui, acusador, ela fala de calúnia, tá? Não é uma acusação genuína, não é uma acusação com base, é uma acusação que é feita de maneira injuriosa, caluniosa. E essa palavra aqui, ó, em grego, diabolos, que é a palavra que é usada, por exemplo, por Mateus, para falar que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabolo, pelo acusador. Este indivíduo, de novo, personificado aqui. Mas é a mesma palavra que é usada por Paulo a Timóteo, por exemplo, falando que as diaconisas, elas não podem, elas têm que ser respeitáveis e não podem ser diabolos, ou seja, maldizentes. As diaconisas, assim como seus maridos, precisam ser gente de confiança. E elas não podem ser diabolos. Elas precisam ser moderadas e fiéis. Paulo ainda vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, que nos últimos dias vão vir tempos difíceis, em que os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis e diabolos, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Então, de novo, é um título que é dado para acusação leviana. Então, este indivíduo personificado como o próprio mal também recebe este título, mas isso não é um nome próprio, isso é um título. E por último, para a gente terminar, o tal do Lúcifer. Onde é que aparece Lúcifer na Bíblia? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum aparece Lúcifer na Bíblia. Mas de onde surgiu esse nome? De uma tradução. A tradução do quê? De um texto de Isaías, capítulo 14, em que o texto parece fazer alusão a um ser espiritual. De novo, é um oráculo, é uma profecia contra o rei da Babilônia. Está falando com o rei da Babilônia. Mas existem algumas figuras ali esquisitas que alguns disseram, não, está falando de Satanás também. Não é só do rei da Babilônia, é também de Satanás. Então, o texto lá diz, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. A palavra em hebraico aqui é a palavra Helel. Helel, estrela da manhã, filha da alva. Quando a Bíblia é traduzida para o latim, por Jerônimo, naquilo que foi conhecido como a Vulgata Latina, Jerônimo pegou esse termo, estrela da manhã, ou Helel, e traduziu por Lúcifer, que significa portador de luz. Lúcifer é esse termo de aquele que carrega luz. É isso que significa o termo Lúcifer, que vai ser encontrada na tradução da Bíblia para o latim, desse texto aqui. Em vez de colocar estrela da manhã, ele coloca Lúcifer, que era a ideia de estrela da manhã, alguns vão dizer inclusive que é o planeta Vênus, que é o que ficava clarinho durante a manhã. Era a estrela que ainda conseguia se ver no céu quando o sol já começava a nascer. Então os romanos chamavam o planeta Vênus de a estrela da manhã, né? Então a ideia de um ser brilhante, ou alguém que é brilhante, resplendoroso, tão resplendoroso que até durante o dia se vê. Essa é a ideia de alguém tão majestoso. Então, dentro deste oráculo contra o rei da Babilônia, vai falar sobre o juízo, que ele caiu da sua posição, que era tão belo, tão ilustre, e aqui ele é chamado de estrela da manhã. Então, com base nisso, foi traduzido por latim, e do latim vem o nome Lúcifer, então dizendo, então esse é o nome de Satanás. Mas esse não é o nome de Satanás. Tanto que Jesus é chamado de a brilhante estrela da manhã. Ele se chama de a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, 16 diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ou seja, aquele que é o verdadeiro esplendor. De novo, Lúcifer não é o nome deste indivíduo da maldade. Lúcifer é um título, uma tradução feita dessa palavra estrela da manhã, que está associada ao rei da Babilônia, que não está falando diretamente de Satanás. E Jesus se chama, eu sou a estrela da manhã. Olha uma coisa interessante. 2 de Pedro 1,18, Pedro diz, ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, falando de Jesus, quando estávamos com ele no Monte Santo. A voz de Deus acontecendo quando estavam com Jesus no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês fazem bem em dar a atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro,
até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Essa revelação vai ser trazida ao coração de vocês, vai ficar claro a revelação no coração de vocês. E a palavra que Pedro usa aqui, agora é uma palavra grega, é engraçada, é a palavra fósforos. Fósforos, que significa aquele que carrega luz. Fósforo é aquele que carrega luz. Aqui é traduzida na nossa versão como a estrela da alva. Era assim que os gregos chamavam Vênus, aquela estrela da manhã. Como você acha que Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim, traduz essa expressão? Como você acha? Lúcifer. É a mesma expressão. Essa luz que vai iluminar o coração de vocês, esse Lúcifer vai vir ao coração de vocês. Aí se você ouvir esse carregado de peso cultural, você fala, bate na madeira, tá amarrado em nome de Jesus. Lúcifer no meu coração, eu tô fora. Mas aqui Pedro está mostrando isso como sendo algo bom, necessário, positivo, da parte de Deus. Ele diz, quando eu estava lá no monte, com Jesus, a gente ouviu essa voz, esse Lúcifer entrou em nós. Mas a gente está carregado desses sentimentos, tá? Então, só para agora sim, o último versículo, todas essas figuras que nós vemos no Antigo Testamento e estes temas que são vistos no Antigo Testamento, no Novo a gente consegue conectar muito bem com uma figura específica. Porque, inclusive, há um resumão de tudo isso que eu falei num versículo. Então a gente gastou aqui 1 hora, né, falando de tudo isso, para resumir tudo num versículo, tá? Que é Apocalipse 12, verso 9, falando de maneira escatológica sobre um indivíduo que vai ser derrotado por Deus, por Jesus, que é esse que foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui no texto de Apocalipse, na visão que João tem, ele olha para todas essas figuras. E ele diz, todas essas figuras estão apontando para um indivíduo específico, para um ser específico, que é visto como um dragão. Será que é um dragão marinho? Será que é um leviatã? Que é apontado como a antiga serpente. A serpente que estava lá no Éden, que é chamado de Diabolos, que é chamado de o acusador, que é chamado de o adversário, é chamado de Satanás. Satanás é a transliteração desse Ra-Satã, que é o acusador, o empecilho, o adversário. Então aqui nesse texto, na visão que João tem, ele vai ver que todas essas figuras estão falando de uma figura específica. Ao longo da narrativa do Antigo Testamento que nós encontramos, é uma mostra não muito clara de que existe um mundo espiritual atuando ao mesmo tempo com o mundo humano e de alguma forma sugestionando a nós rebeldia, e muitas vezes nós damos ouvidos a essa rebeldia, e no Novo Testamento fica claro que este é um indivíduo real, não é só uma imagem, não é só uma figura de linguagem, não é aquilo que no mundo antigo se chamava de Deus ou de serpente, seja lá o que for. No Novo Testamento nós encontramos um ser espiritual, que de alguma forma habitava com Deus e que experimentou, assim como nós experimentamos rebelião, também experimentou rebelião. E essa rebelião parece que está caminhando com a rebelião humana. Mas assim como a rebelião humana um dia terá fim, essa rebelião espiritual também um dia terá fim. Mas isso é papo para um outro momento.